Já imaginou estar no lugar certo na hora certa e capturar algo inacreditável? Com o avanço das câmeras de segurança, smartphones e até câmeras em painéis de veículos, cenas inesperadas e bizarras são registradas todos os dias ao redor do mundo. De situações hilárias a momentos impressionantes, esses flagrantes viram verdadeiros fenômenos na internet, deixando milhões de pessoas boquiabertas. Serão esses momentos que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Momentos inusitados flagrados pelas câmeras. O sistema de defesa aérea russo chamado Pantsir-S tem sido utilizado para interceptar drones ucranianos, conforme relatado em ocasiões anteriores. Um registro impressionante que circulou na internet em novembro de 2023 mostra essa força de defesa antiaérea russa interceptando drones ucranianos nas regiões de Smolensk e Moscou. O Pantsir-S é um sistema móvel de defesa aérea equipado com canhões e mísseis, projetado para proteger alvos militares e civis contra diversas ameaças aéreas, incluindo drones. Sua capacidade de detectar e destruir alvos em curto alcance o torna eficaz contra veículos aéreos não tripulados. Como podemos ver no registro, mesmo vindo a toda velocidade, o drone consegue ser interceptado a tempo, antes que pudesse atacar e causar estrago no local. Até hoje, mesmo que a guerra ainda esteja menor, ela continua, e o Pantsir-S continua desempenhando um papel significativo na defesa aérea russa contra drones ucranianos. Em 2023, um jovem de 25 anos causou danos significativos ao dirigir um Alfa Romeo Stelvio, roubado pelas ruas de Sydney, na Austrália. Em um registro feito por uma testemunha que estava presente no local, o indivíduo aparece perdendo o controle do veículo e colidindo repetidamente contra uma cerca, resultando em danos materiais consideráveis. Pessoas que estavam na rua tentam fazer com que ele parasse e desistisse do que estava fazendo, mas ele foi insistente e mesmo com o carro completamente danificado, com as rodas empenadas, o pneu furado e toda a parte frontal danificada, ele acelerou e tentou fugir daquela forma. Segundo algumas informações, a polícia, que já havia sido chamada, foi atrás do indivíduo e não encontrou muitas dificuldades para alcançá-lo. Afinal, o veículo mal conseguia se locomover. Felizmente, não houve relatos de feridos graves no incidente. Em novembro de 2023, mergulhadores no Mar de Banda, próximo às Ilhas Molucas, na Indonésia, registraram um raro e impressionante momento: um terremoto submarino de magnitude 7,2. O vídeo, capturado pelo mergulhador Bruce Deng, mostra o fundo do mar tremendo, com sedimentos sendo levantados e cardumes de peixes fugindo rapidamente. Os mergulhadores foram visivelmente afetados pelo tremor, tentando se estabilizar enquanto o ambiente ao redor se agitava. O susto que eles passaram também foi com certeza enorme, afinal, a incerteza se tudo ficaria bem provavelmente bateu, e a sensação não deve ter sido das melhores. O momento mostrou como pode ser a força dos terremotos submarinos e os riscos associados ao mergulho em áreas sísmicas. Felizmente, não houve relatos de ferimentos graves entre os mergulhadores presentes. O Aeroporto Internacional de Paro, localizado no Butão, é amplamente reconhecido como um dos mais desafiadores do mundo para pousos e decolagens. Recentemente, um vídeo ganhou destaque ao mostrar um piloto em treinamento realizando um pouso no aeroporto de Paro. Nas imagens, é possível observar o impacto significativo da aeronave ao tocar o solo, evidenciando os riscos associados às operações nesse aeroporto. A aproximação requer manobras complexas, entre montanhas e vales estreitos, tornando o pouso especialmente desafiador. 40, 30, 20. Todos esses fatores reforçam a necessidade de um treinamento rigoroso e especializado para os pilotos que desejam operar em Paro, garantindo a segurança de todos os passageiros e tripulantes.
Imagine estar dirigindo por uma estrada e de repente se deparar com uma imensa carreta desgovernada vindo em sua direção. Bom, provavelmente não deve ser algo muito agradável, e foi exatamente o que um motorista e sua família que estava no carro passaram em uma estrada coberta pela neve. Como dito anteriormente, o motorista dirigia em uma estrada coberta pela neve. O local era estreito e aparentemente à beira de um penhasco, o que torna a situação ainda mais perigosa. Foi então que, ao se aproximar de uma curva, uma carreta vinda do sentido contrário parece perder o controle ao patinar na neve, em que o motorista tenta retomar o controle, mas não consegue, e por isso ela vem justamente na direção do carro. Bom, nesse momento, com certeza todos no veículo pensaram o pior, mas felizmente pouco antes da colisão, a carreta se prendeu na proteção lateral da rodovia e parou. Por muito pouco, ela não se colide frontalmente com o veículo, o que muito provavelmente iria causar consequências bem graves. No fim, apesar do acidente, ninguém se feriu. Um vídeo impressionante circula nas redes sociais mostrando um homem participando de um cabo de guerra contra um ligre, híbrido resultante do cruzamento entre um leão macho e uma tigresa fêmea, conhecido por sua força e tamanho excepcionais. Como era de se esperar, porém não com tanta facilidade, o ligre demonstrou uma força impressionante, superando facilmente o adversário humano, que apesar de forte e de fazer muita força, não consegue nem mesmo tirar o ligre do lugar. As imagens começaram a circular e impressionaram muitas pessoas que não faziam ideia nem da existência desse híbrido, e muito menos da força desse animal. Apesar do vídeo curioso e popular, outro episódio semelhante mostrou o ex-campeão mundial de boxe Anthony Joshua visitando o mesmo zoológico privado em Dubai e participando de uma atividade semelhante. Apesar de sua força física, Joshua não conseguiu vencer o ligre na disputa de cabo de guerra, evidenciando a potência desses felinos. Um vídeo impressionante da câmera de segurança de um estacionamento mostra o momento em que um tanque de gás explode e gera consequências impressionantes. No vídeo, podemos ver o caminhão parado no local, estacionado, quando de repente uma fumaça começa a se levantar e, instantes depois, o fogo surge, culminando na explosão do tanque que estava em sua carroceria. A pressão e força exercida na explosão do gás fez com que o caminhão fosse arremessado para a frente feito bala, a uma velocidade impressionante. Muitos compararam a situação ao lançamento de um foguete. O caminhão passou literalmente rasgando pela extensão do estacionamento até parar do outro lado após se chocar com o muro. Felizmente, o motorista não estava dentro e também não havia ninguém por perto, por isso ninguém se feriu. Um vídeo impressionante feito pelo motorista de um carro mostra um senhor bem corajoso que arriscou sua vida e a de seu animal pela pressa. Na gravação, o motorista do veículo, parado nas margens de uma linha férrea, mostra o local com a sinalização fechada, já que o trem se aproximava. Porém, mesmo sabendo disso, o senhor, pilotando uma espécie de bug, desvia das barreiras e passa pela linha poucos instantes antes do trem. As imagens deixam bem claro que o senhor realmente se arriscou muito, e não só a ele, mas também a seu cachorro, que de forma bizarra ele puxava pela coleira enquanto pilotava o veículo. Felizmente, o risco que ele encarou de forma, digamos que irresponsável, não gerou problemas nem consequências sérias. Afinal, além de fazer com que ele e seu cão perdessem a vida, pessoas que estavam no trem também poderiam se ferir. Durante uma pescaria submarina, um mergulhador que estava pescando atum com arpão foi surpreendido por um tubarão que começou a persegui-lo. Ao perceber o mergulhador, o tubarão avançou rapidamente na direção dele, que conseguiu se defender utilizando o próprio arpão e suas mãos para desviar o animal. Felizmente, ele escapou ileso graças à sua rápida reação e ao uso do equipamento. Apesar de utilizar o arpão, ele não atirou nem feriu o tubarão, usando somente a ponta do equipamento para tentar espantar o animal, que teimava em continuar no local. Ao
perceber que o tubarão não se afastava, o mergulhador decidiu se distanciar e nadou em direção ao bote em que estava, saindo da água assustado devido ao comportamento do tubarão, que não costumava agir daquela forma. O registro feito por uma pessoa que testemunhava uma briga dentro de um comércio viralizou pela internet. Afinal, a agressividade se escala de uma maneira assustadora. Tudo começa aparentemente com uma discussão simples, mas depois de muito discutirem e a tensão só aumentar, um deles não aceita ser encarado e parte para cima de seu rival, que até tenta se defender, mas se dá mal e é agredido de uma maneira bem violenta por um senhor mais forte e alto que não poupa força e ódio para agredir. As imagens da briga e logo depois do homem que a iniciou, no chão bem ferido, viralizaram na internet rapidamente. Muitas pessoas comentaram a respeito do homem que iniciou aquela briga, encarando e xingando, e no fim das contas termina quase nocauteado, se dando mal e passando vergonha no local, já que nada pôde fazer para tentar se defender. Recentemente, um vídeo da banda Pentagram ganhou destaque nas redes sociais, mostrando o vocalista Bob Liebling se comportando de uma maneira bem peculiar, principalmente para quem não conhece ou acompanha a banda. No registro, ele é visto no palco com uma expressão marcante, caracterizada por olhos arregalados e uma postura intensa. Essa imagem rapidamente se tornou um meme, sendo compartilhada amplamente por usuários que destacam a intensidade do olhar de Bob. Bob Liebling é conhecido por sua presença de palco enérgica e expressiva, o que contribuiu para a disseminação dessa imagem nas redes sociais. A expressão capturada no vídeo reflete sua entrega durante as performances, característica que cativa fãs há décadas. Para quem acompanha e é fã da banda, essa presença e expressão de Bob em cima dos palcos é algo comum e por isso já não estranham mais. Porém, entre quem não acompanha e não sabe como o vocalista se comporta, pode parecer estranho, e justamente por conta disso, a situação viralizou. Recentemente, um vídeo impressionante circulou nas redes sociais, mostrando um homem segurando com uma única mão um cavalo que corria em alta velocidade. A cena chamou a atenção pela força e habilidade demonstradas. Afinal, ele estava pendurado com o corpo ao lado do cavalo, os pés arrastando o chão, segurando o animal apenas com um dos braços enquanto o mesmo corria em alta velocidade. Ele chega a ingerir uma bebida enquanto era praticamente arrastado e, em certo ponto, pula para montar no cavalo e seguir o caminho agora em cima do animal que corria a todo vapor. A imagem, que provavelmente foi gravada por uma pessoa que estava em um veículo motorizado para conseguir acompanhar o cavalo, chamou a atenção e viralizou nas redes sociais muito por conta da coragem do homem em fazer essa gravação. Em 1997, durante a tradicional corrida francesa Criterium International, um incidente inusitado ocorreu. Um cavalo saltou uma cerca e invadiu a pista, juntando-se ao pelotão de ciclistas. O animal galopou ao lado dos competidores, chegando a ultrapassá-los em determinados momentos, antes de deixar a prova a aproximadamente 20 quilômetros da chegada. Esse episódio curioso foi posteriormente exibido no filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, e frequentemente é confundido com uma cena do Tour de France. Na ocasião, a etapa foi vencida pelo espanhol Marcelino Garcia, que superou Laurent Jalabert no sprint final com o francês Pascal Lino, completando o pódio na terceira posição. A presença inesperada do cavalo trouxe um momento de descontração e surpresa, tanto para os atletas quanto para o público, tornando-se um dos episódios mais lembrados daquela edição do Criterium International.
Um vídeo impressionante feito por esquiadores mostra o momento em que eles precisam passar por uma camada fina de neve, bem em cima de uma correnteza de água, e por muita sorte, um deles não caiu. Eles esquiavam normalmente pela montanha, até que chegaram a um ponto onde uma corrente de água passava bem embaixo da camada de neve que precisavam esquiar. Não querendo arriscar muito, o esquiador que estava mais à frente bateu com seus bastões de apoio na camada de neve para ver se estava seguro. Vendo que não se mexeu, ele se sentiu confiante e passou, porém, ao atravessar, a camada de neve cedeu. E por muito pouco, mas muito pouco mesmo, ele não caiu na correnteza que passava logo embaixo. Como se pode ver no vídeo, ele acabou dando muita sorte, afinal, foi bem na hora em que ele passou que o buraco no chão abriu. O amigo que estava atrás filmava tudo e ficou muito impressionado. Após perceber que havia se livrado, o esquiador chega até a se deitar no chão aliviado. Imagens das câmeras de segurança da travessia de uma linha férrea mostram o momento em que um carro que apresentou falha bem em cima da linha foi retirado do local no momento exato. Nas imagens, a motorista passa pela linha, e quando estava bem em cima dos trilhos, o carro se apagou e ficou parado ali mesmo. Sem saber o que fazer, ela desce, tenta achar uma solução, até que um homem que estava em seu carro mais atrás resolve ajudar. Ele para seu veículo logo atrás, de ré. Pega uma corda, prende no veículo que estava em cima do trilho no dele, e quando o trem já estava prestes a passar, consegue finalmente puxá-lo do trilho. Assim que o carro é puxado, o trem passa a toda velocidade. Foi no tempo exato, caso contrário, o veículo seria atingido, provocando um acidente, e o motorista que o puxava acabaria se dando mal também. Afinal, o seu veículo estava preso ao outro que seria arrastado pelo trem. Felizmente, tudo deu certo. Um músico foi visto mostrando toda a sua habilidade em uma apresentação de rua, onde tocava seu baixo de maneira magnífica. Sua habilidade com o instrumento era tanta que pessoas passando pelo local pararam para gravar. Afinal, ele estava tocando o baixo como se fosse uma guitarra, e por incrível que pareça, o som estava muito bom. Seu conhecimento com o instrumento era bem nítido e impressionou não só quem estava presente no local, mas também internautas que puderam assistir depois que o momento foi compartilhado. Depois do momento compartilhado na internet, muitos internautas brincaram dizendo que a relação do músico com o baixo era um caso de amor. Afinal, os dois pareciam se conectar em um só. Um australiano, cansado de motoristas estacionando indevidamente em frente à sua garagem, implementou uma solução criativa. Instalou um sistema de irrigadores automatizados que detectavam a presença de veículos não autorizados e acionavam jatos de água sobre eles. Vídeos desse sistema em funcionamento na garagem do homem circularam amplamente nas redes sociais, mostrando a eficácia da medida ao surpreender os infratores com uma chuva inesperada, obrigando-os a saírem dali com o veículo. Essa abordagem inusitada gerou debates online, com alguns usuários elogiando a engenhosidade do proprietário e outros questionando a legalidade e possíveis consequências de tal ação. Independentemente das opiniões, a iniciativa destacou a frustração de moradores com o desrespeito às regras de estacionamento e a busca por soluções alternativas para proteger suas propriedades. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.